Bom dia, boa tarde, boa noite, estudante. Hoje a gente vai falar sobre a nomenclatura de cadeias carbônicas, os hidrocarbonetos. Eu resolvi fazer essa aula falando sobre todas as semanas do nosso plano de estudo tutorado, porque o plano de estudo tutorado dividiu os hidrocarbonetos nos alcanos de cadeia ramificada, nos alcenos, nos alcinos e nos alcadienos. Como a variação entre eles é muito pequena, eu vou fazer uma grande aula falando sobre todos e depois cada semana eu vou postar sobre as atividades, as questões que o plano de estudo apresenta pra gente, ok? Então vamos lá. Bom, primeiro, o que é a IUPAC? A IUPAC, ela é uma organização internacional que tem o objetivo principal de propor nomes e regras para o avanço das ciências químicas mundialmente. Então a IUPAC é quem regulariza como os nomes das cadeias carbônicas devem ser apresentados. Então, se você é um cientista, um químico, que consegue identificar uma nova cadeia carbônica que não tinha sido listada antes, você utiliza a nomenclatura da IUPAC para nomear essa cadeia. Então, qualquer cientista que reconhecer aquela molécula também vai utilizar também a nomenclatura da IUPAC. Bom, e como é formado o nome de uma cadeia? Então, como eu já expliquei no outro vídeo, é formado por prefixo, infixo e sufixo. A gente tem exceções como o ácido carboxílico ou, por exemplo, uma cadeia ramificada. Vocês vão ver na aula de hoje como fazer quando é na questão de uma cadeia ramificada. Vamos lá. O prefixo apresenta então o número de carbonos da cadeia principal. O infixo apresenta o tipo de ligação entre os carbonos. E o sufixo apresenta a função orgânica da cadeia. Os prefixos, então, a gente tem a variação pelo número de carbonos. Então, quando a gente tem um carbono, a gente tem o prefixo met. Quando tem 2, et. Quando tem 3, pró. Os 4 primeiros são um pouco mais difíceis de lembrar, por serem um pouco mais diferentes do que a gente está acostumado, mas a partir de 5 carbonos é realmente como a gente está acostumado. Então, 5 é pente, assim como penta, campeonato brasileiro. 6 carbonos é hex, 7 hept e assim sucessivamente. Os infixos representam então o tipo de ligação. O infixo para ligações simples é o infixo an. Ele vai ficar no meio da palavra. Então, para os alcanos, a gente vai utilizar an. A ligação, quando a gente tem uma ligação dupla, a gente utiliza o infixo en. E quando a gente tem uma ligação tripla, a gente utiliza o infixo in. Mas quando a gente tem duas ou mais, a gente vai fazer uma pequena variação desse infixo. Então, se a gente tem duas ligações duplas, a gente vai utilizar o infixo de en, por exemplo. Os sufixos falam da função orgânica da cadeia. Existem diversos sufixos para cada uma das funções orgânicas, mas hoje a gente vai focar principalmente no hidrocarboneto, que é apenas o O. Então, os alcanos, alcenos, alcinos e os alcadienos, todos eles vão ter a nomenclatura terminada em O. Bom, a nomenclatura das ramificações agora. Para começar, eu utilizei a letra R para substituir uma cadeia principal, tudo bem? Então, o R aí está significando uma cadeia principal. Quando a gente tem um carbono e 3 hidrogênios ligados à cadeia principal, a gente tem um metil. Com 2 carbonos, a gente tem um etil. Com 3 carbonos, a gente tem duas opções. Ou um propil, se ligado no primeiro carbono, ou um isopropil, se ele for ligado no carbono do meio, como vocês podem ver nesse desenho. Então, vocês podem perceber que tem uma semelhança entre esses nomes, certo? A gente utiliza os mesmos prefixos que a gente utiliza para nomear a cadeia principal. Só que, dessa vez, a gente utiliza o sufixo il para dizer que é uma ramificação. Outros exemplos estão aqui. Ó. O butil é quando a gente tem uma ramificação de 4 carbonos ligado pelo primeiro carbono dessa cadeia de 4 carbonos. O isobutil, iso significa igual. Então, o isobutil é como vocês podem ver no desenho. Se a gente colocar uma chapa cortando o isobutil, a gente vai perceber que fica um carbono, um CH3 de um lado e um CH3 do outro. Então,
é uma ramificação ligada por um carbono secundário também, igual a de cima. Então, no isobutil, a gente varia apenas o final ali da cadeia, tendo um carbono para cada lado. O sec-butil é quando a gente tem uma ramificação de 4 carbonos ligada pelo segundo carbono. E o terc-butil é quando a gente tem uma ramificação de 4 carbonos, mas a gente agora a cadeia principal está ligada no carbono terciário. Então a gente tem um carbono ligado a outros 3, e esse carbono está ligado na cadeia principal, como vocês podem ver nesse desenho. Também temos outras opções, como por exemplo, o fenil, que é quando a gente tem um anel benzênico ligado diretamente na cadeia principal, ou um benzil, que é quando a gente tem um anel benzênico ligado a um metil que está ligado à cadeia principal. Mas então, como fazer a nomenclatura de qualquer cadeia carbônica? Bom, o primeiro passo é identificar a cadeia principal. Ela pode fazer curvas, então tem que estar bem atento. A cadeia principal é a cadeia que engloba o maior número de carbonos, mas também engloba as insaturações, então ela vai englobar as ligações duplas e triplas. O segundo passo é numerar os carbonos da cadeia principal, utilizando os menores números para as posições de ramificações e também de insaturações. Então a gente vai numerar a cadeia principal, ver quantos carbonos ela vai ter, e vamos utilizar os menores números para identificar onde estão as ramificações e onde estão as insaturações. O terceiro passo é nomear as ramificações, apresentando suas posições. Logo, logo vocês vão entender nos exemplos. Quarto passo, nomear a cadeia principal, com o prefixo do seu número de carbonos. O quinto passo, utilizar um infixo de acordo com a saturação e insaturação da cadeia. Se houver insaturação, é necessário fazer a apresentação também da posição onde essa insaturação está. E por último, o sexto passo, utilizar o sufixo de acordo com a função orgânica da cadeia.